Espíritas e não espíritas. Irmãos, realmente muitos espíritas não sabem dessa informação. É uma informação preocupante, sim. Não vamos ocultar o fato, é muito preocupante. Eles estão descendo para uma região da Terra, estão volitando. André Luiz está com o seu mentor e seu amigo. Eles estão fazendo uma excursão educativa na Terra. De repente, eles estão próximos da via pública. Eles enxergam uma mancha escura. Pasmem, repetimos, uma mancha escura. E André Luiz fica sem palavras, perplexo. O que está acontecendo? Que mancha é essa? Nós estamos vendo algo inusitado, pelo menos para mim. E vejamos a explicação. Os mensageiros. Orientador explicando. Aniceto é o orientador. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre em grupos compactos, obedecendo a princípios das afinidades. Aquelas nuvens escuras, elas obedeciam padrões mentais dos transeuntes. Aqueles que estavam na via pública estavam com uma mancha escura. São nuvens microbianas, micróbios, bactérias, vírus. Lembram que nós falamos que o pensamento, quando não é um pensamento positivo, faz com que adoeçamos? Eu saí do corpo, certa feita, em uma casa espírita, fui conduzido, eu e mais alguns trabalhadores, e eu vi, saindo do corpo, fomos até uma determinada casa, e eu vi, com os olhos espirituais, manchas nas paredes da casa. Não somente nas paredes, no teto também. Manchas estranhas, aranhas, algumas serpentes espirituais. O nosso pensamento, quando não é fiscalizado, faz com que venhamos a adoecer. Vocês já repararam o pessimista, a pessoa que pensa para baixo? Ele é doente, espiritualmente falando. Essa revelação de André Luiz é de suma importância para que nós tenhamos cuidado no pensar. Aquilo que pensamos, temos que nos habituar a pensar no bem, para que não venhamos a adoecer. Mais adiante, André Luiz fala que, se não fosse, Aniceto, o orientador, explica, se não fosse os benefícios do sol, se não fossem os benefícios do sol, os raios do sol, o sol tem propriedades que estamos longe de conhecer. Quando a física se refere ao sol, a física quântica, a física clássica, a mecânica quântica, pacotes de fótons, ondas, etc., partículas, a velocidade fantástica, 300 mil km por segundo, quando nós falamos do Sol, nós estamos longe de entender a fonte de vitalidade que está encerrada no Sol. Se não fosse o Sol, o nosso Sol, destruir miasmas mentais,
a vida na Terra não teria a menor chance. Isso está no livro Os Mensageiros. Inclusive está aqui. Ele fala justamente isso que nós estamos dizendo. Sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida, não seria possível, em outras palavras, a existência na Terra. Então isso tudo se somando nos configura um mundo primitivo. Por quê? Porque as pessoas pensam de maneira muito, mas muito densa. E na sua casa, como que você pensa? No seu trabalho, como você pensa? Além do que, o nosso pensamento constrói a nossa realidade. Nós estamos constantemente construindo a nossa própria realidade a partir do nosso pensamento. Por quê? Porque Emmanuel, por exemplo, nos diz que pensamento é vida. E é verdade. O pensamento é vida. O pensamento negativo faz com que venhamos adoecer. E o pensamento positivo nos confere saúde. É importante nós nos habituarmos a pensar bem. Mas para pensarmos bem, precisamos de boas escolhas. Precisamos de bons lugares. Precisamos de salutares ambientes. Precisamos de informações educativas, emancipadoras, informações midiáticas. Precisamos habituar os nossos ouvidos ao bem, nossos olhos, nosso verbo. Precisamos sempre eleger as boas coisas da vida para que o nosso pensamento seja saudável. E é através do pensamento que nós atraímos espíritos. O gênio Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio, indaga e interpela os espíritos nas questões 457. 457. Os espíritos estão à nossa volta, enxergam-nos, inclusive os nossos pensamentos. Eles captam o nosso pensamento. Os nossos pensamentos, para os espíritos, é como se fosse a palavra viva. Nós deixamos o nosso registro psíquico espiritual através do pensamento. E o pensamento desgovernado nos traz doenças. Pessoas que pensam mal ficam propícias a contaminações. Por exemplo, essa onda da Covid-19 é ideal para a pessoa se contaminar e, sobretudo, se comprometer com o contágio. Ter complicações seríssimas levando até desencarnação. Pessoas estão desencarnando pela ação da Covid-19 também por desajuste emocional. Então você vibra mal, você está na sintonia das doenças. Doenças, sejam elas bacterianas ou não. Vírus, protozoários, bactérias, agentes estranhos se infiltram em nosso organismo, mesmo porque nós diminuímos a nossa resistência imunológica quando pensamos de maneira doentia. É importante cultivarmos os bons pensamentos. O versado na prática do autoconhecimento vai se proteger, porque desenvolve o campo búdico. É necessário sindicarmos, vigiarmos. Vigiai e orai, orai e vigiai. Vigiai e orai para não cair em tentação. Tentação da doença, tentação do infortúnio, tentação do desespero, tentação da depressão e de uma série de outras dificuldades, de outros males existentes na vida. Vamos nos habituar a pensar no bem. André Luiz nos traz valiosos ensinamentos e é importante nós colocarmos em prática. Pensando bem, vamos fazer esse exercício day by day, dia após dia. Pensar no bem é um hábito. Pensar no bem é saúde. Pensar no bem é espiritualidade, é sucesso, é triunfo. Pense no bem e você será um grande vencedor, espiritual e fisicamente falando. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso, que Deus seja louvado.
Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.